Eu vi o Chico comentando e parabenizando o Novo pela filiação do Deltan. Só que quem não gostou da filiação do Deltan foi o Kim Paim, que veio a público. Kim Paim é basicamente um youtuber que trabalha por o Carlos Bolsonaro. Ele vocaliza tudo aquilo que o Carlos Bolsonaro não pode gravar em vídeos, o Kim Paim vocaliza nos seus vídeos no YouTube, fazendo sempre ataques dentro do campo da direita. Então o Kim Paim é como se fosse um pitbull do Carluxo, atacando todo mundo na direita que não está adequado ao projeto deles. E o que vem acontecendo? Uma série de fatos aqui, eu listei hoje na live da tarde, eu quero fazer essa última rodada com vocês, porque é uma série de fatos que estão começando a se interconectar. O fato de o Zema ter mandado emissários para inúmeras figuras políticas de todo o espectro da direita, buscando tentar uma construção para 2026, e o Carlos Bolsonaro ter percebido isso. Ao mesmo tempo, o Carlos Bolsonaro inicia ataques ao Valdemar da Costa Neto, porque ele percebe que o Valdemar está instrumentalizando o bolsonarismo para ganhar votos pro PL. Então, todos os novos quadros bolsonaristas estão sendo trazidos pelo Valdemar e jogados lá dentro do PL. E o PL dá dinheiro, e dá estrutura, e promete eventos e tal. E sem passar pelo crivo do Carlos. O Carlos, por exemplo, não gostou que filiaram o Fernando Holliday e todos os ex-MBLs que foram parar ali no PL. Ele acha que esses caras não estão só usando o Bolsonaro e, bem da verdade, ele não tá errado. Ele sabe que tem uma relação bastante pragmática ali daquela galera. Mas ele tá neurótico com a perda de poder do pai. E ele tá atacando demais, a ponto de, sim, eles terem colocado na Jovem Pan o Kim Paim hoje. O Kim Paim atacou muito o Zema e atacou muito o Deltan. Desproporcional, até porque o Zema sempre foi um apoiador do Bolsonaro, em maior e menor grau, dependendo do período. E o Deltan, então, assim, apoiou demais. Então, fica uma coisa meio... Que diabos esse Carla quer? Porque me parece que o Carlos Bolsonaro tá indo pra uma rota de colisão e levando o pai nisso. Hoje o pai, ele começou a basicamente a romper ali com o Nunes para a Prefeitura de São Paulo, já está sinalizando novamente tentar colocar o Salles no jogo. O que está pintando? Por que diabos está acontecendo? Como vocês veem essa crise aí? Porque é uma crise que vai impactar diretamente em 24, mas muito sobre 26. Como vocês veem esse jogo aí? Eu volto agora, porque eu especialmente o Júnior, a gente vem acompanhando essa briga. Quando ela começou, ela hoje, tá? Como não atinge a gente não tá sentindo. Ela hoje tá voando, tá rolando um cancelamento do Zema. Né? E é um cancelamento em que o Zema não tá se defendendo. E outro lado, o Carlos Bolsonaro tá metendo a facada. Alguém quer comentar? Eu queria pontuar sobre. Bora. Eu tenho lugar de fala aí nesse assunto, né? Tava presente no Congresso, vi lá a filiação do Deltan, inclusive estive com ele lá. Mas primeiro, o que eu tô achando maravilhoso desse caso é que o Zema teve uma fala que, cara, isso disparou um gatilho no Carlos Bolsonaro, no Eduardo, no Flávio, porque uma das diferenças que ele pontuou pro Bolsonaro foi que ele disse: apesar de termos no governo de Minas 320 mil funcionários públicos, eu não tenho nenhum parente. Família pra lá, negócios e carreiras pra cá. Cara, isso foi um golpe, uma indireta que seria assim, leve, mas o Carlos, o Flávio e o Eduardo levaram para um nível pessoal, porque realmente é um questionamento. Qual é a carreira do Carlos? Qual é a carreira do Flávio? Qual é a carreira do Eduardo? Né? O Eduardo lá foi o chapeiro do hambúrguer nos Estados Unidos, porque eles sabem que vivem da trajetória do pai, do Jair. Eles são figuras criadas única e exclusivamente pelo Jair Bolsonaro. E aí quando o Zema fala isso, os caras ficam malucos. Eu tô aqui no plenário, né? O Carlos é vereador aqui. Semana passada mesmo, já deu pra ver que aqui ele já tá surtando comigo. Teve um assunto que tava sendo discutido, eu tava debatendo com outra vereadora. Ele não tinha nada a ver. Daí ele pediu a palavra pra falar: o vereador Pedro Duarte aí, que curiosamente, é do Novo, é do MBL, curiosamente, aquele jeito dele. E aí veio lá me descascar. Mas vê que já tá refletindo aqui. Ele não tá conseguindo se controlar. Eles estão ficando revoltados. Talvez por estar perdendo o controle do PL, por estar perdendo aliado toda hora. Agora a questão do Deltan no Novo, o Zema, que deu essa indireta. Eu tô achando maravilhoso, mas dá pra ver que esse assunto família tira eles do sério. Sim, só apontando pra jogar pra vocês, tá? Numa das respostas, na verdade, na principal resposta do Carluxo pro Zema, ele comenta, inclusive, você que aparentemente tem inveja do sangue que corre em minhas veias, dando um caráter quase místico no sangue do pai. E o Eduardo vai numa linha do tipo: vocês têm inveja de que eu sou um Bolsonaro e você não. Tipo, estou comemorando um caráter, vamos dizer, de realeza que eles imaginam que eles têm. É neura pura. É neura.
Eu acho que a gente, nesse caso, não dá para ficar perdendo tempo que tentar descobrir qual é a jogada política por trás disso, etc. É pura neura, entendeu? Os caras estão, como você falou, estão perdendo tudo. Tiveram a chance de construir um projeto político que não fizeram. Isso está minguando, está mexendo. Enquanto o Pedro falava lá, eu fiquei pensando, pô, cara, é mesmo, né? Por que o Flávio Bolsonaro não é candidato a prefeito do Rio de Janeiro, a terra deles, né? Natural. Você elegeu senador, está no meio do mandato, não perde nada, não precisa ganhar uma eleição. A eleição você constrói, você faz o seu discurso, você prega as suas ideias, você tem um momento bacana de você construir o projeto político ao qual você faz parte. Não vai nem ser candidato do Rio de Janeiro. Sim. Entendeu? Então, eu acho que tem projeto por nada. É uma coisa que nós vamos ter que ficar suportando, aguentando esses painha aí que de vez em quando dá umas cutucadas lá em mim no Twitter, eu dou umas porradas nele. Nunca vi esse cara aqui pelo Brasil, nunca vi, não sei quem ele é. É bem simples, Chico, porque ele mora na Austrália. E ele faz críticas sobre o Brasil, diz que o Brasil é a Venezuela enquanto ele mora e ele mora em Melbourne. Faz muito tempo, né? Não é que mora... Sydney ou Melbourne, sei lá. Entendeu? Então esse pessoal vai ficar tentando cancelar essas coisas que vocês mais moleques inventaram aí de internet, etc. Mas o fato é o seguinte, o Zema não está lá à toa, não. O Zema foi eleito, pegou a carona do Bolsonaro, foi reeleito, o que não é fácil, nas circunstâncias de Minas Gerais. Agora, ele está se mexendo, do jeito dele, jeito de mineiro. Sim. Né? Eu elogiei a filiação do Deltan, porque realmente achei muito interessante, ousada e arriscada. Foi. Né? Porque você está comprando um ônus junto político. Você está, poxa... E foi comemorada, etc. Então, acho que a política muda a partir dessas ousadias, ou não vão ficar na mão dessa canalhada a vida toda. Sim. Essa que é a verdade. Sim, eu acho que eu elogiei a mesma ousadia de lançar o Kim candidato a prefeito, é o Zema, filial do Deltan lá. O que vai dar nós vamos ver. A luta política é assim, pô. Perfeito. Eu sou crítico ao Novo, né? Todo mundo sabe disso. Não sou um dos mais apaixonados pelo Zema, acho que bem pelo contrário. Mas, primeiramente, eu concordo com o Chico. Eu acho que a filiação do Deltan foi um golaço pro Partido Novo. Um golaço pro Partido Novo, assim. Eu acho que se o Novo souber aproveitar a visibilidade que o Deltan consegue trazer juntamente com ele, pode ser a salvação de um partido que, na minha opinião, estava definhando, né? A gente estava só esperando o Novo morrer e, eventualmente, eu acho que a chegada do Deltan pode dar uma sobrevida ao partido. Agora, falando um pouquinho sobre treta e sobre fofoca, é algo que eu gosto. Tá? Eu acho que o grande problema do Zema foi não ter vendido a alma pro bolsonarismo. E, de certa forma, eu acho que o Novo, alguns liberais, caíram nessa ideia de que, em algum momento, alguém que durante toda a sua carreira política, inclusive na presidência, só conseguiu afastar pessoas. O Bolsonaro não conseguiu, tirando o Ciro Nogueira, o próprio Valdemar... algumas aproximações mais pontuais de pessoas que são maiores que o próprio Bolsonaro. O Bolsonaro nunca conseguiu aproximar absolutamente ninguém do seu clã. Ninguém, ao contrário, só afastou. E muitas vezes, quem é aproximado e não vende a sua alma como fez o Zema, e eu acho que foi um erro do Zema não necessariamente não ter vendido, mas sim acreditar que conseguiria o apoio da família Bolsonaro, se mantendo daquela forma do Novo, coerente, sem gasto de dinheiro público, transparente, né, economizando dinheiro, né? Então, eu acho que foi uma certa ausência de tato político do Zema e de seus apoiadores em acreditar que conseguiriam um apoio de uma forma pragmática ou programática, dizendo. E também eu queria muito falar também dessa posição do Calucho e desespero de ver que o seu pai tá inelegível, de ver que não consegue apoiar sequer a Michele Bolsonaro, que pô, janta com os caras. A Michele janta com o Carlos, janta com o Eduardo. Janja? Tá na mesma mesa de jantar e eles não confiam na própria Michele Bolsonaro. Então quem vai concorrer pelo bolsonarismo? Então o pai tá inelegível, eles não confiam em quem tá na própria casa, vem o Tarcísio cada vez mais se distanciar da necessidade de um bolsonarismo e conseguir caminhar politicamente com suas próprias pernas, então o bolsonarismo tá vendo algo que tu previu há muito tempo. Estão derretendo, não estão conseguindo formar novas lideranças, não estão conseguindo manter a fidelidade dos seus principais quadros que foram apoiados nem no poder legislativo e nem nos cargos executivos.
não estão conseguindo ampliar a sua base eleitoral para 2024. Então a gente tem o Ricardo Nunes que tá querendo se afastar do bolsonarismo. A gente tem lá na minha cidade, lá em Porto Alegre, o candidato que vai ser apoiado, que não tem quaisquer tipo de compromisso com o bolsonarismo. Flerta ali por uma questão muito mais fisiológica do que por adesão a esse segmento ideológico. Então, assim, o bolsonarismo tá desesperado, Renan. Tá desesperado. E o Eduardo não era para ser candidato aqui em São Paulo também? Ele não é daqui? Não, assim, o Valdemar tirou todos os filhos do Bolsonaro de qualquer pretensão. Fez parte da negociação? Ele tá negociando em todos os lugares. O que eu sei, assim, eu já vou passar com o Pedro, que queria comentar, só passar. Aqui em São Paulo... mostra enfraquecimento, sim, né? Aqui em São Paulo eles exigiram cargos no Tarcísio, eles exigiram cargos no prefeito, e o prefeito precisa entregar antes, né? Diz que o prefeito tá fazendo a entrega a conta-gotas aqui pra eles. Só que eles têm que acomodar muita gente do governo federal depois da derrota. E ainda não acomodar. O zum que eu tenho é nessa linha. E aí os filhos se tornaram inconvenientes nessas negociações. A candidatura do Flávio era real no Rio. O Eduardo nunca foi, mas eles já pularam fora. Pedro? Eu queria só lembrar que o Flávio foi candidato a prefeito em 2016. Inclusive, ele chegou a desmaiar no meio de um debate ao vivo. O Osório, até que foi outro candidato, segurou ele. Então, o Flávio não tem também a melhor das trajetórias aqui no Rio de Janeiro para disputa. Mas o que eu queria trazer de reflexão também, pensando, Renan, imagina, em 2018, na candidatura do Bolsonaro, naquele auge dele, aquela força toda, o Bolsonaro, na verdade, ele reunia, ele simbolizava, liderava diferentes forças por trás dele. Uma delas, por exemplo, seria a corrente do liberalismo representada pelo Paulo Guedes, que era uma figura muito relevante na campanha. Você tinha por trás também o lavajatismo, representado por Moro, Deltan, os militares, General Heleno, Vilas Boas e outros. Então, na verdade, você tem várias correntes que compõem o Bolsonaro de 2018, que é o auge da sua força. E eu acho que revolta muito a saída do Deltan e o eventual afastamento, distanciamento do Moro, porque isso significa perder, é claro que a Lava Jato hoje já não tem mais aquela força, mas perder o braço da Lava Jato. Do ponto de vista do liberalismo, que sempre foi muito fake, o do Bolsonaro, mas você vê que depois que terminou o mandato, o que o Paulo Guedes ainda sinaliza do governo? Qual é a proximidade que o Paulo Guedes, que é ele tem esse ativo na mão dele, o que ele tem feito junto com a família Bolsonaro? Uma outra corrente que seria o militarismo é a que está enrolada nas denúncias, na CPI, do envolvimento em vários problemas. Então, na verdade, o Bolsonaro, além da figura dele, esses pilares que o criaram, que o sustentaram, que foram a força dele, eles estão ou sendo minados ou estão se distanciando dele. Eu acho que o Carlos percebe isso e outros, e aí vem essa revolta. Porque nessa trajetória vão terminar abandonados na esquina. Mas como é isso? Quando você vai dissecando eles, vai vendo as correntes que compuseram o bolsonarismo em 2018, estão se distanciando ou sendo minadas. Pedro, é tão perfeito, dá pra olhar ponto a ponto e ver o que aconteceu. Agro já saiu fora. Inclusive não tá tendo nenhuma solidariedade do bolsonarismo ao que fizeram com o pai do Pedro Lupion, que é o presidente da FPA ali. Também então largaram a Tereza meio que a própria sorte. Nessas negociações que teve para passar um marco temporal agora no Legislativo, eles largaram meio a mão do assunto. E mais, duas associações ligadas ao agro, que é a Andaterra e a ProSoja, a turma deles está sendo indiciada e eu acho que vai terminar em cadeia eventualmente, por participação no dia 8. O agro ficou muito machucado com isso. Militares, a delação do Cid mostra assim, eles saíram fora e querem admitir, nunca conheci, se o Bolsonaro foi das Forças Armadas, nunca vi. O movimento liberal como um todo. Ainda tem alguns influenciadores hoje, mas a galera tá tirando o pé e saindo fora. Quem mais a gente pode colocar? Evangélicos estão no governo Lula. Se eu for falar a turma do Republicanos, está, assim, compõe hoje o governo Lula. Faria Limers com Haddad. Nossa! Então, se a gente for olhar o que rolou mesmo, é um baita esvaziamento. Eu acho que o Carluxo, que tem um amor doentio pelo pai, ele tá vendo aquilo e, sabe, vendo aquilo escorrer pelos dedos, vendo tudo aquilo que um dia foi dele, ele... Mas assim, quem constrói suas relações políticas baseadas no medo, acaba construindo também pessoas que estão sempre procurando uma porta de saída na relação. A relação que eles queriam ter é uma relação abusiva. Ó, eu te entrego minha fama e meu tamanho, e em troca vocês têm que ser 100% leais a mim. E aí, o que o outro espera? Bom, estão matando o Bolsonaro aqui. Eu não sou o cara que vai dar o último tiro nele. Eu vou falar que eu sou solidário ao cadáver, mas não vou fazer nada pra não morrer. E é isso que o Carlos está cobrando. O Carlos está cobrando que o Zema faça uma defesa pública do Bolsonaro no momento que o Bolsonaro está sendo alvo de inúmeros ataques.
E o Zema não tá querendo comprar uma briga. Nem o prefeito de São Paulo, que já é um cara queimadaço, tá comprando a briga do Bolsonaro. Por que o Zema vai comprar? Não, não é? Deixa eu qualificar um pouco mais. Você falou da Tereza Cristina, foi uma boa lembrança. A Tereza Cristina está construindo um projeto político. Sim. Que comenta-se que é o projeto presidencial para 2026. Ok, ela tem o direito de fazer isso. Mas o que eu quero chamar a atenção, ela está construindo esse projeto político à margem do Bolsonaro. Sim. Né? Então, e isso está andando. Ela é simpática, ela tem serviço prestado à nação, ela foi uma excelente ministra, essa turma do agro toda adora ela, com razão, eu sou amicíssimo dela, né? A defendo muito. Então, realmente você vê que o Pedro falou bem, vai sobrar o quê? Qual dos pilares aí, né? Eles estão todos se desmanchando, não vai sobrar nada. Por isso que, vendo ou não vendo, né? As reações do Carlos ou de outros são, como eu falei, são neuras, são irracionais, né? Eu vou te pegar, vou te ferrar, vou te coisar. Pô, mas não vai levar nada. O fato realmente é isso. Isso, ainda bem que está sendo exposto, sabe? Porque o pior dos problemas é aquele que fica imiscuído e você não conhece, Sim. né? Então, a hora que aflora isso, acho bom, a gente tem que se virar, Sim. né? Tem que saber como levar a situação do ponto de vista da nova política. Não, eu ia pontuar, porque exatamente no caso da Tereza Cristina, um dos casos de traições mais absurdos que eu vi do Bolsonaro, que me chocou muito, que mostra o nível básico de política, que ele não opera, não entende, não tem lealdade com ninguém. Nas eleições, já na campanha do ano passado, no meio de um debate, ele é provocado pela Soraya, alguma coisa do gênero, e aí ele fica muito, muito irritado, muito puto, e ele, na hora, ele fala, então eu estou declarando aqui apoio ao Capitão Contar no Mato Grosso. Não sei se vocês lembram disso. Sim. E aí tinha uma eleição fácil do Eduardo Riedel pelo PSDB lá, que é um cara que tem uma força histórica dentro do agro, ótima relação dentro do agro, tinha uma eleição tranquila, estava super na frente, e no que o Bolsonaro, estressado, por motivos aleatórios do debate, o cara declara apoio ao segundo colocado, que é um capitão aleatório. Imagina, aí a eleição vai para o segundo turno, fica apertada pra cacete. Aí agora imagina o Eduardo Riedel, que hoje ganhou a eleição, venceu lá do Capitão Contar, é um cara super influente no agro, vendo o Bolsonaro apanhando e falando, cara, o que esse cara me deu de trabalho? As semanas de estresse que eu tive por causa de uma fala irresponsável, depois de tudo combinado, tudo costurado. Imagina, é uma loucura, assim, é o básico de política. O básico de política. Pedro, é perfeito o que você falou. Eu vou lembrar. O Bolsonaro, ele declarou apoio a 2 candidatos ao Senado lá no Mato Grosso do Sul. Um era a Tereza Cristina. Ela foi ministra dele e tinha um outro cara dele que ele lançou lá. Então, o Bolsonaro, ele faz... Assim, todas essas pessoas guardam rancores gigantescos. Eu vou dar um exemplo. Caiado, Goiás. O Bolsonaro fez lançar aquele major, ficou o tempo todo fazendo barulho com aquilo, só com a cabeça do seguinte: se tem segundo turno, vai ter que me apoiar e fazer estrutura para mim no segundo turno. Então ele pegou aliados que poderiam apoiar no segundo turno de boa vontade, em vez de criar o apoio na base da boa relação, ele faz o apoio ser construído na base do medo. É óbvio que o cara vai ficar rancoroso e não quer fazer nada pelo cara. Por exemplo, a Bahia só tá na mão do Jerônimo, porque o Bolsonaro lançou uma candidatura concorrente que não precisava. Senão o ACM ganhava no primeiro turno. Isso. Assim, ele dividiu o campo da direita porque na cabeça dele precisava ter 2 turnos, pra com 2 turnos todo mundo ter que pedir a mão do Bolsonaro, pro Bolsonaro poder. Isso ele fez em inúmeros estados. Foi uma estratégia consciente dele, que obviamente que ia gerar rancor, é nítido. Ele fez isso de propósito. Ele chegou a ensaiar um cara acho que do PL em Minas Gerais pra fazer a mesma coisa com o Zema. E aí o Zema fez um pacto com ele de não, tudo bem, no segundo turno, se eu ganhar no primeiro turno, eu apoio. E tanto que o Zema cumpriu depois. Fez turnê lá com o Nicolas e tal. Então, o Bolsonaro monta estratégias de trazer aliados baseados exclusivamente no medo. É na porrada. A política dele é a política do Big Stick. Só que sem aquela parte, leve uma fala mansa e carregue um porrete. Não, ele carregue um porrete e carregue um porrete. É só isso. Então, óbvio que todo mundo uma hora vai querer se libertar dessa relação. É uma relação abusiva. Todo mundo. E assim, o Kim conversa com outros deputados do bolsonarismo? Vários. Isso que a gente tá narrando aqui, eles narram lá. Tipo assim, você vive num permanente estresse. Você pode acordar um dia e o Carluxo está destruindo você porque ele
deu na cabeça dele que ele te odeia. Isso aí. Vira e mexe, eu recebo, Renan, eu sou de estado, Renan, eu sou de São Paulo, Renan, eu sou de não sei o quê. Você quer ir no congresso, tá com alguma dificuldade? Renan, não tô com grana, que às vezes a grana, você tá pensando no PEC todo. Se inscreve aqui, nós vamos entrar em contato com você, você vai no congresso. Vai entrar em contato nossa equipe com você, a galera entra mesmo, e a galera vai... Você vai conseguir no congresso. Vai ser o maior evento de política do ano.